Harmonia, saúde e prosperidade para todos. O presente estudo surgiu a partir do artigo Trânsitos Astrológicos sobre o Mapa do Brasil e Flutuações na Bolsa de Valores, vídeo publicado aqui no canal. Naquele momento, houve a curiosidade em investigar se uma ou mais empresas poderiam ser acompanhadas pelos seus mapas astrais e trânsitos. Então, passei a estudar o Banco Bradesco e compartilho aqui os resultados deste esforço. Inicialmente, é muito importante apresentar os critérios gerais utilizados. A carta natal da instituição foi baseada na fundação do banco em 10 de março de 1943, em Marília, São Paulo. Como não se tem o horário exato da assinatura do documento ou do seu registro, arbitrou-se meio-dia para o mapa astral. Isto já nos impõe uma limitação de interpretação, pois não se tem o signo ascendente, o meio do céu, os posicionamentos planetários por casa, bem como incerteza quanto ao grau da Lua, por exemplo. Quanto aos trânsitos astrológicos, foram estudados principalmente os astros lentos, com relação à citada carta natal. Os orbes considerados para estes trânsitos foram os de até 5 graus aos planetas natais. Aqui apontamos que os trânsitos normalmente terão correlação mais direta à empresa em si, por exemplo, seu desempenho econômico, do que conexões claras às cotações de sua ação BBDC4 na Bolsa de Valores, porque essas cotações frequentemente são alvo de expectativas futuras e de especulações variadas. Neste momento, vamos ao mapa astral do Banco Bradesco, sobre o qual apontaremos apenas alguns itens importantes que nos chamaram a atenção, mesmo em face da limitação imposta pelo não conhecimento exato da hora de sua fundação. Há 3 trígonos entre Urano, Marte e Netuno, formando um belo triângulo na carta natal, indicando fluidez para o Bradesco desde a sua origem. Hoje, o banco está entre os 5 maiores do Brasil. Há também um trígono entre Júpiter e o Sol natais da instituição, algo que permite inferir crescimento para o banco e para o CEO da empresa, que é o seu maior cargo executivo. O Sol, em astrologia mundial, são os presidentes, primeiros ministros ou monarcas das nações, mas, em se tratando de empresas, representa o seu presidente ou diretor executivo, o CEO. Notemos também Saturno em trígono a Marte, estruturação, força e resistência, bem como Saturno em trígono a Netuno, que pode simbolizar bem a concretização de sonhos ou planos. Se vê também 2 sextis, que são bons aspectos quando se tem foco em objetivos. Sobre as tensões, há uma quadratura entre Júpiter e Vênus, que representa um risco com investimentos duvidosos, por exemplo, no contexto de um banco ou empréstimos a pessoas ou empresas com baixa capacidade de pagamento. Também há uma quadratura entre Mercúrio e Urano, que pode significar um problema com a comunicação e riscos tecnológicos, dentre outros fatores. E há uma oposição entre Marte e Plutão, simbolizando lutas intensas do banco dentro do mercado. Contudo, se fizermos uma avaliação mais quantitativa, os aspectos natais positivos ou de fluidez são predominantes, 6 trígonos e 2 sextis, contra apenas 3 aspectos tensos, 2 quadraturas e uma oposição. Ou seja, não é à toa que o Bradesco se destaque no cenário nacional. Bem, então chegamos a uma pergunta fundamental, embora saibamos de antemão que a resposta pode ser difícil de se obter ou mesmo ser uma resposta negativa.
Os trânsitos astrológicos sobre o mapa astral do Bradesco se correlacionam às suas cotações na Bolsa? Para o estudo, usamos a ação BBDC4, embora existam outros tickers para o banco. Nesta primeira abordagem, nos baseamos na troca do CEO do Bradesco, o principal executivo. Em 23 de novembro de 2023, a troca do CEO chegou até a imprensa especializada, que noticiou o fato. O mercado reagiu positivamente, crendo que o CEO novo conduziria melhor o banco e, na tela, nota-se uma subida de patamar no valor da ação. Mais à frente, em 11 de dezembro de 2023, veio a informação oficial da troca do CEO por meio de um fato relevante na B3. Percebe-se uma nova subida nos valores da ação, atingindo um novo patamar. Vejamos, nos slides seguintes, os trânsitos astrológicos para essas duas datas que justificam bem o acontecimento. Em 23 de novembro de 2023, Mercúrio transitava em quadratura exata ao Sol natal, o CEO da empresa, uma tensão que se correlacionava à queda do diretor executivo do banco. Urano fazia sextil ao Sol, o que representava uma renovação na direção do Bradesco, e ao qual o mercado reagiu positivamente, tornando as ações valorizadas. Também é digno de nota o término da conjunção de Netuno ao Sol natal, demarcando a dissolução da direção anterior. Octávio de Lazari dava lugar ao novo CEO, Marcelo Noronha. Em 11 de dezembro de 2023, quando houve o fato relevante na B3, o Sol transitava em quadratura quase exata ao Sol natal, o CEO do banco, correspondendo muito bem à troca de comando. Urano permanecia em sextil ao Sol natal e houve nova subida nas ações da empresa na expectativa de um melhor desempenho para o Bradesco. Na sequência, faremos uma nova abordagem entre os trânsitos e as cotações do Bradesco na Bolsa, utilizando-nos de uma visão mais ampla, ou seja, ao longo dos últimos anos. Percebamos que, de forma geral, há uma tendência de queda das cotações, apesar dos altos e baixos comuns da volatilidade da B3. Neste período de julho de 2019 a julho de 2024, o valor da ação do Bradesco foi de R$ 22,28 até R$ 12,32. Para cada data assinalada no gráfico, se estudaram os trânsitos de astros lentos em relação ao mapa do Bradesco, o que veremos adiante. Antes disso, apenas observemos que os lucros do banco não foram sistematicamente decrescentes anualmente no período, diferentemente do que os analistas de investimentos apontam, de forma genérica, que as cotações acompanham os lucros. Como há irracionalidades e distorções no mercado, esta afirmativa tem suas exceções. Agora temos uma tabela síntese para as datas investigadas, tanto do passado, correspondendo àquelas assinaladas no gráfico de cotações apresentado, como datas do futuro, sobre as quais aguardamos as cotações que podem ser coerentes com os trânsitos astrológicos ou não. Foi realizada uma interpretação mais quantitativa dos trânsitos de astros lentos, de modo a se ter um balanço entre os aspectos positivos, trígonos e sextis, e negativos, quadraturas e oposições. As conjunções foram consideradas positivas ou negativas conforme o contexto individual. Em 30 de dezembro de 2013, a ação valia R$ 22,28 e havia 6 trânsitos positivos, com 4 negativos, perfazendo saldo positivo de mais 2. Na data seguinte, 9 de junho de 2021, a cotação foi um pouco menor, R$ 21,63, num contexto de 5 trânsitos positivos e 5 negativos, saldo zero ou neutro. Mas,
em 4 de outubro de 2022, ocorreu grande saldo positivo de trânsitos, mais 5, o que não correspondeu a uma cotação mais alta. Pelo contrário, o valor da ação caiu para R$ 18,99. Entretanto, este saldo positivo de trânsitos, que contou com 4 aspectos positivos de Júpiter, um planeta expansor, correspondeu ao ano 2022 de maior lucro da empresa no período. Vide slide anterior. Ou seja, o saldo de trânsitos positivos puderam ser relacionados coerentemente aos elevados lucros do Bradesco. O mesmo não aconteceu nesta oportunidade à cotação, que seguiu tendência contrária aos trânsitos, devido ao problema que apontei no início deste vídeo, a questão das expectativas e especulações de mercado. Em 23 de dezembro de 2023, a situação dos trânsitos mais que se inverteu, havendo predominância ampla de aspectos negativos, menos 7 de saldo. Neste contexto, houve coerência e a cotação caiu, atingindo R$ 16,74. Na data de 4 de julho de 2024, ainda os trânsitos mais numerosos eram tensos ou negativos, o que correspondeu a uma nova queda no valor da ação. Quanto às 3 datas seguintes, elencadas na tabela, as 2 primeiras, 1 de setembro de 2024 e 15 de outubro de 2024, demonstram predomínios de trânsitos positivos. Isto se expressará em recuperação do valor da ação? Haverá subida depois de longa tendência de queda? Vamos acompanhar mais à frente para entender se o método é promissor ou se prevalecerão forças especulativas do mercado. O mínimo que se espera nesta predominância de bons aspectos é que haja um melhor desempenho do banco com maiores lucros. Quanto às cotações, veremos o que vai se materializar. E na última data da tabela, 1º de dezembro de 2024, ocorre nova inversão relativa aos trânsitos, havendo predominância estreita de aspectos negativos, saldo de menos 1. Aguardemos o impacto na cotação de BBDC4, a ação preferencial do Bradesco. Finalizando este breve artigo, lembramos que o ideal seria ter um mapa mais preciso com o horário exato de fundação da empresa. Não sendo possível, há limitações, mas não nos furtamos ao estudo. Mais à frente, pretendemos aprofundar um pouco mais nesta temática e compartilharemos nossos resultados nesta plataforma. Utilizando-se os critérios deste artigo, por exemplo, será interessante estudar um número bem maior de datas e respectivos trânsitos, confrontando-os com as cotações do Bradesco. Um alerta importante é que nunca se deve investir numa empresa listada na Bolsa de Valores apenas por meio de estudos astrológicos. É primordial conhecer os fundamentos e indicadores de qualquer empresa para se ter segurança quanto ao investimento. Portanto, este vídeo sobre o Banco Bradesco não é recomendação de compra ou venda de suas ações. No mais, um abraço a todos!